Olá, eu sou Laila Pincelli, sou psicóloga e sou também especialista em terapia de casais. Hoje eu quero falar com você sobre medos. Qual é o seu maior medo num relacionamento? Você já se deu conta quantas vezes a gente vive um relacionamento movido pelo medo, motivado pelo medo? Então, quando se está sozinho ou à procura de um relacionamento, é bastante comum que as pessoas falem do medo de ficar sozinha, do medo da solidão, do medo de não encontrar a pessoa certa e por aí vai. Agora, quando a pessoa começa um relacionamento, quando está num relacionamento, existe o medo de perder a liberdade, medo de ser traída, medo da relação acabar, de algo inesperado acabar com a alegria dos dois. Ou seja, parece que o medo permeia muitas vezes as nossas relações e principalmente quando a gente fala sobre os relacionamentos amorosos. Agora, você já se deu conta como os seus medos têm interferido nas suas relações? Ou como que o seu medo interfere no seu comportamento? Como que você passa a agir por conta de um determinado medo que você tem? É interessante, é bastante comum eu conversando com as minhas clientes ou os meus clientes, conversando com eles e que apareça essa questão do medo. Então eu me lembro recentemente conversando com um rapaz, ele estava num novo relacionamento depois já de algum tempo e ele estava bastante interessado nessa moça, mas como ela tinha um relacionamento anterior que estava entre idas e vindas, ou já tinha passado por essa situação de idas e vindas, ele vinha sempre com a conversa, se não der certo, mas me diga, né, como que tá, e o que ela tem falado recentemente, né, sobre o que vocês têm conversado. E ele me fala, ela já conversou, me disse esses dias que ela conversou com a família dela e já disse que ela está gostando de mim. Eu falei, nossa, que coisa boa, você estava tão preocupado com isso, com o quanto ela estava de fato envolvida com você, como que você se sentiu quando ela disse isso? E olha só, ele me fala, senti muito medo. Sim, Laila, medo, e se não der certo? Pois é, pode sim não dar certo? Pode. Que controle ele pode ter a respeito disso? Que controle todos nós podemos ter do que vai acontecer com a gente amanhã, se o nosso relacionamento vai mesmo ter prosseguimento ou não? Existem certas coisas que a gente não consegue controlar. A gente consegue sim, como a gente fala, né? Como eu falo aqui em todos esses vídeos, e é essa a minha proposta com relacionamentos em terapia, te ajudar a refletir, a ter uma postura mais consciente, ter atitudes mais coerentes com aquilo que você deseja. Sim, esta é a parte que a gente consegue controlar. Agora, o que vai de fato acontecer, a gente consegue controlar o sentimento do outro? A gente consegue controlar os imprevistos da vida? Isso a gente não tem como controlar. E falando especificamente da questão do medo, o que nós podemos controlar? O que esse rapaz poderia controlar? Ele poderia controlar apenas os pensamentos dele. E quais pensamentos? Esses pensamentos que estavam fazendo ele pensar que poderia não dar certo. Então, ele começa, mas em outras situações também já não deu certo. E o que faz você pensar que essa situação também não vai dar certo? O que você tem no momento, nesta relação e não nas outras, que faz você pensar que isso possa não dar certo? Não, de fato a gente está indo bem. Ela acaba falando aí que já para a família, já não é um segredo para a família, já falou para esse ex-namorado que ela está comigo agora. Então não tem nenhuma evidência no momento concreta de que possa... de fato não. Mas Laila, e se ela deixar de gostar de mim? E se a gente, eu me envolver e isso não der certo? Que garantias ele tem? O que
ele tem de evidência aí de que de que ela possa de fato deixar de gostar dele? E quem disse que ele não pode deixar de gostar dela? E aí eu vou contar o final da história aí para vocês. O medo era tanto de que essa relação não pudesse dar certo, mas ele sempre estava preocupado caso ela não viesse, ela viesse a se desinteressar, caso ela viesse a voltar com esse ex-namorado. Agora, como que isso acabou? No final das contas, ele mesmo, depois de um tempo, ele não estava interessado nessa moça, viu que essa relação não era bem a relação que ele queria para ele. E eles terminaram depois de 4 meses. Você percebe? Muitas vezes nós vivemos através do nosso medo e aquilo lá nem se realiza. Então, o que você pode controlar são os seus pensamentos. Pare um pouquinho para pensar quais são os seus maiores medos num relacionamento. E quais as consequências que esse tipo de medo está tendo nas suas atitudes? Qual é a consequência? Que comportamento você tem por conta desse medo? Eu vou dizer para você que geralmente as pessoas por conta, desde o medo de sofrer, medo de ser traído, medo de perder a liberdade, qualquer um desses medos aí, na grande maioria das vezes o que leva ou a um comportamento de evitação, de evitar entrar em contato com alguém ou de aprofundar um relacionamento. E aí existem milhares de formas de boicotar que um relacionamento vá para frente e evolua. Ou seja, evita-se o tal sofrimento, ou imagina-se que está evitando o tal sofrimento. Ou uma outra forma de ação, outro tipo de comportamento, são aqueles muito ansiosos, como a pressa de ver, de ver essa relação já nomeada como um namoro ou um casamento, a necessidade da presença constante desse novo companheiro. Então, são duas formas aí, falando grosseiramente, como acontecem, né? Então, e qual a consequência disso também? Nos casos de uma evitação, muitas vezes o relacionamento também não vai para frente, porque até mesmo o parceiro evita essa continuidade. E também quando é algo forçado ou acelerado, também pode fazer com que o parceiro evite a tal relação com essa pessoa. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar com alguém que você acha que possa se beneficiar. E também não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, Relacionamentos em Terapia. A gente se vê. Tchauzinho!